Fala galera, tudo certo? Tudo em paz? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está assistindo o PL, mas seja bem-vindo à nossa aula de Ampliando o Raciocínio Clínico. Foco de hoje em hepatites e insuficiência hepática. Seja bem-vindo. Pegue seu papel, sua caneta, seu tablet, o que você quiser, ou então só preste atenção, porque aí a gente vai evoluindo ao longo da aula, tá certo? Então, preciso que você preste o máximo de atenção em mim. Deixe seu celular no não perturbe, por enquanto que você está assistindo a aula do PL. A não ser que você tenha um menino novo, recém-nascido, e ele já tem um número de celular para ligar para você quando passar aperreio. Como eu sei que isso não é possível, então deixe no não perturbe. Tranquilidade? Vamos nessa? Então, começando mais um tema extremamente importante. E aí, eu já vou justificar esse tema. De cara. Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo, ou alguém na aula que estava comigo essa semana. Não, ninguém. Ninguém estava comigo, não. Às vezes tem algum aluno comigo. Ó, é o seguinte. Essa semana eu atendi um caso de um paciente com hepatite. Resumindo, que é o caso da aula, certo? O caso da aula é hepatite e vocês vão entender a lógica. E aí, vários médicos atenderam esse paciente e cometeram diversos erros de diagnóstico, erros de semiologia, vários erros. E hoje eu devo desmistificar tudo isso e fazer a gente construir um novo caminho de raciocínio clínico, tá certo? Vamos lá. Então, aperte os cintos, vamos começar. O tema da aula é ampliando o raciocínio clínico. Foco em hepatite aguda e insuficiência hepática. Ou seja, o nosso foco hoje é o foco nas hepatopatias agudas, certo? Hepatite aguda e insuficiência hepática aguda. Ei, deixa eu perguntar para vocês. A primeira coisa é: qual a diferença da hepatite para a insuficiência hepática? Fala no chat. Todo mundo que tá aí, ó. Quem souber já digita. Qual é a diferença de hepatite para insuficiência hepática? Gente, qual é a diferença? Eu quero que você fale aí. Quero ver se você se garante. Bora lá. Vamos começar do básico, né? Qual é a diferença da hepatite para a insuficiência hepática aguda? Qual a diferença da hepatite aguda para a insuficiência hepática aguda? Se eu fosse fazer uma prova, eu colocaria essa questão. Questão sobre gastro. Hepatologia, né? Hepatologia. Gastroenterologia, aí entra hepato também e tal. Colocaria lá. Qual a diferença entre hepatite e insuficiência hepática? Vamos lá. Kathleen colocou: hepatite é a inflamação do parênquima e a insuficiência é a falha nas funções do fígado. Beleza. É um jeito de definir. Perfeito, Kathleen. Rodrigo, insuficiência seria o estágio final no ciclo de lesão hepática. Então, Rodrigo, a insuficiência ela é o estágio final da doença hepática crônica. Mas aqui a gente é hepatopatia aguda. Entendeu? Aqui é hepatopatia aguda. Mas tá certo, você tá certo, entendeu? Você tá certo. A insuficiência hepática aguda ela é exceção. A maioria das insuficiências hepáticas elas são crônicas. Justamente porque o cara vai perdendo a função ao longo dos meses, semanas, né? E aí combina na insuficiência hepática, que é na parte exatamente das funções do fígado. Aí ele colocou: enquanto hepatite é a inflamação, uma das etapas da lesão. Não. Hepatite não é etapa de lesão. Assim, não é etapa de função, tá certo? É uma etapa de lesão, você tá certo, mas não é etapa de função. Ou seja, o cara pode ter hepatite sem ter insuficiência hepática, tá certo? Assim como o cara pode ter uma insuficiência hepática sem ter hepatite. Aquele processo dele pode ser mais crônico, arrastado, né? Sem ser aquela hepatite muito grosseira, aquela hepatite aguda. Vai ser uma hepatopatia mais crônica, certo? Feito uma cirrose, né? Mas beleza, então foi ótimo vocês terem falado isso, até pra gente abrir um pouco a cabeça. E a primeira etapa da aula é justamente essa, porque às vezes o pessoal confunde muito. Então, vamos lá. Nossa rota da aula vai ser: eu vou dar algumas definições, falar de um caso clínico, fazer algumas associações sindrômicas com vocês, falar algumas coisas sobre elevações de transaminases e falar algumas coisas sobre medicamentos e hepatite. Meu amigo, eu faria muita questão sobre esse assunto aqui, porque tem muita coisa para ser abordada. Por isso que eu dividi em duas etapas, tá certo? Vamos lá. Definição. Primeira coisa é função hepática. O que seria uma função hepática? O fígado, ele tem diversas funções no nosso corpo, tá? Desde armazenamento de vitaminas, armazenamento de proteínas,
desde glicogenólise, né, assim, da parte da metabolização da glicose, tudo isso. Mas, de uma maneira geral, do ponto de vista agudo, o que se altera mais no fígado são esses parâmetros aqui que vocês estão vendo. Então, a função hepática, ela corresponde o quê? Metabolizar a bilirrubina, certo? Que é produto lá sanguíneo, né, assim, você estudou. Síntese proteica, principalmente aí a albumina está associada, né? Lembra que os hepatopatas, eles têm um déficit de albumina. Metabolizar a amônia, só é você lembrar que em encefalopatia hepática o cara fica encefalopatado porque não consegue metabolizar bem a amônia, né, assim? E coagulação, certo? Principalmente no quesito tempo de protrombina e INR. Aí tem algumas bibliografias que colocam assim, que o melhor preditor em relação à coagulação da parte hepática é o fator 5. Só que aí, turma, vamos lá, não é todo lugar que dosa fator 5. Veja, eu estou em capital, eu trabalho em uma rede privada e a gente não dosa fator 5 de rotina. Eu tenho a função de te dizer que se você tiver, você dosa. Mas se não tiver também, não vai fazer muita diferença porque o INR e o TP já vai servir, tá certo? Beleza. Então só, ei, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim! Só pra voltar. Função hepática, metabolizar a bilirrubina. Ou seja, se o cara não tiver metabolizando bilirrubina, ela vai se acumular e dar icterícia, né? Assim é. Síntese de albumina, ou seja, se o cara tiver ruim, ele não vai sintetizar bem a albumina, vai extravasar líquido, vai fazer ascite, etc. Metabolizar a amônia, se não tiver metabolizando a amônia, vai encefalopatar. E coagulação pode ter alguma predisposição a sangramento por conta da deficiência de produção de fatores de coagulação. Beleza? Tranquilo, essa é a função hepática básica do ponto de vista agudo. PLE, hepatite. A hepatite é o seguinte, como vocês mesmos já falaram, é a inflamação do fígado. Sendo que não é qualquer inflamação. É uma inflamação que causa necrose. PL, como é que eu sei que necrosou o coração? Troponina. Como é que eu sei que necrosou o fígado? TGO e TGP, certo? Então, você tem aumento aí de algumas enzimas hepáticas, enzimas de lesão hepática, TGO e TGP, quando você tem hepatite. Lembrar, turma, que não necessariamente você vai ter alteração da função hepática na hepatite, tá certo? Você pode ter necrose sem alteração da função. Ou seja, você pode ter TGO e TGP muito alto e bilirrubinas, albumina e coagulograma normais. PL, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos supor que o cara intoxicou com paracetamol. Vamos supor que o cara tá com a dengue, etc. Ele começou a aumentar muito as enzimas de lesão hepática. Ele se intoxicou com paracetamol e tudo. Grande parte das vezes, essas intoxicações muito agudas não vão evoluir com insuficiência aguda, não. Tá certo? Da maior parte das vezes. Mas a lesão hepática TGO e TGP presente. Tranquilo? PL. Então quer dizer que eu posso ter inflamação com necrose, que é hepatite, mas tendo função hepática normal. Que é basicamente bilirrubinas, albumina e coagulograma, isso. Porém, lembre-se da outra definição. De insuficiência hepática. Aí eu já vou querer que você olhe para mim. Que é o seguinte. Essa definição... Vou até tomar um gole d'água. Deixa eu ver quem tá aqui na aula. Ó. Renata Marim disse não está aparecendo slide. Renata, você clica na minha tela e coloca em fixar. Que aí ela fica grande, que eu tô espelhando por outro programa, tá? Saiu para todos. Eu acho que... Ah, sim, porque eu fico mudando, tá certo? Eu fico mudando isso aqui. Não se preocupem, não. Mas quando tiver saindo assim, quando eu estiver falando do slide e na câmera com vocês, vocês avisam aí, tá? Beleza, sim, mas vamos lá. A definição de insuficiência hepática, ela difere em relação a diversas sociedades, tá certo? Se você for pegar as últimas versões do livro de emergência da USP, por exemplo, que é uma das bibliografias que eu utilizo bastante, você vê que tem definição que engloba encefalopatia, que tem que ter encefalopatia para ser insuficiência hepática. Viu, Rodrigo? Viu, Kathleen? Ó, viu, Bright? Já tem diretriz que diz que tem que ter alteração de INR, não necessariamente tem que ter uma coagulopatia e tal, enfim. E aí, com base nisso, eu já vou te dizer, ó, não existe consenso sobre o que é de fato a insuficiência hepática para o cara bater o martelo, dizer, ó, é isso daqui. A gente sabe que as funções hepáticas são aquelas. Então, o que aqui eu te aconselho, o PL? Qualquer alteração de função hepática, tu pode interpretar como uma possível
insuficiência hepática aguda. Se você tiver o contexto de tal, você pode. Uma bilirrubina muito alta, um INR alto, uma albumina ruim, baixa, entendeu? O cara encefalopatou. Mas essa definição ela não é clara, fechada, certo? Como uma definição de sepse, por exemplo. Não existe dúvida do que é sepse. Não existe dúvida do que é infarto. Mas quando você fala do que é insuficiência hepática aguda, existe dúvida. Tá claro isso até agora, turma? Se tá claro, digita OK. Só para eu saber que você entendeu. Que não existe uma definição clara. Como, por exemplo, hepatite. Hepatite é o quê? É inflamação com necrose do fígado. É evidenciada pelo TGO e TGP. Ponto. Mas insuficiência hepática, não existe essa definição muito fechada. Na maioria das vezes, a maior parte das definições coloca que o cara tem que ter encefalopatia para ser diagnosticado com insuficiência hepática aguda. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar para o slide. Beleza. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Definição de insuficiência hepática aguda. Você vai ter lesão hepática, certo? Com aumento de TGO e TGP. Esse aumento ele pode ser inexpressivo, dependendo... Olha aí, Rodrigo. Olha aí, Rodrigo. Esse aumento ele pode ser inexpressivo, dependendo do grau de agudização da lesão. Imagine que é diferente. O que é diferente? Oxente, imagina pra mim. Ei, imagina comigo, quer dizer. Uma coisa é um cara que intoxicou com paracetamol agora. Outra coisa é um cara que tem um insulto crônico de todo dia beber uma dose de álcool. Uma dose de cachaça, uma dose de uísque, de cerveja. Aquele TGO e TGP, ele não vai pipocar, não vai dar um aumento, vai dar um aumento de 2, 3 vezes, 4 vezes. Aí você olha ali, passa batido, entendeu? Mas tem que lembrar que o quê? Que a insuficiência hepática tem que ter disfunção hepática. Aí essa disfunção hepática pode ser o INR maior que 1,5, icterícia ou encefalopatia. Lógico que em pacientes sem condição prévia. Ou seja, o cara não tem cirrose hepática, o cara não tem coagulopatia, não tinha nada disso, era um paciente rígido. E aí, do nada, ele teve essas alterações de lesão hepática e de disfunções. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as definições iniciais para a gente ir para o caso clínico. Para eu ir para o caso clínico, eu queria que vocês falassem assim. Deixa eu voltar aqui. Eu quero que vocês falem assim. Falem não, eu quero que vocês digitem assim. Caso clínico. Só para eu entender que vocês já compreenderam a dimensão das definições e a gente vai falar do caso clínico. Para não restar dúvida. Quem tem dúvida, digita a dúvida, tá certo? Porque aí eu já olho a dúvida e a gente já tira a dúvida agora. Beleza? Valeu, Antônio Mago, Grande Kathleen, Emily Paiva. Isso aí, isso aí. Matheus. Ok, beleza. Vamos voltar pro slide. É um caso real, tá certo? Um caso real dessa semana. Vamos lá. Paciente de 35 anos, tá certo? 35 anos sem comorbidade nenhuma. Chegou no pronto-socorro relatando náuseas há 4 dias, associada a vômito, febre, fraqueza. Disse que estava com dor no hipocôndrio direito, urina com cor forte, escura e fezes claras. Veja, o PL, se eu tivesse atendendo esse cara de primeira, eu não pensaria em muita coisa não, vou ser sincero assim, né? Porque o cara 35 anos, uma náusea, vômito, a febre, ok, é uma coisa mais para se chamar atenção, fraqueza e tudo. Essa dor abdominal em hipocôndrio direito me chama um pouco mais de atenção. Mas você vê que não é um paciente que tinha um fator de risco para colelitíase, hepatite, nada do tipo, assim, não é eretilista, aí você, pô, pode ser o quê? A gente sempre fica nessa, né? Urina de cor forte, ele falou, aí eu pensei logo que hoje está desidratado. Urina de cor forte escura, né? Não é assim? Aí quando o paciente, presta atenção, quando o paciente falar urina de cor forte ou escura, você vai perguntar se tá da cor de Coca-Cola preta ou se tá marrom, aquela cor mais concentrada, cor de urina mais concentrada, certo? E fezes claras, ele falou. Beleza, tranquilo. Guarda essas informações, que a gente vai construir muita coisa em cima disso aqui. Não tinha sintoma respiratório, mialgia, artralgia, pensando em arbovirose. Não estava com diarreia, pensando na gastroenterite, né? Dor de cabeça, nada do tipo, nem sangramento. Tudo bem, tudo bem. Vamos para o exame físico, vamos. Chegou no exame físico, vê só. Aí foi onde eu me surpreendi, turma. Aí foi onde foi a virada de chave. Por quê? Eu percebi no exame físico que ele estava ictérico. Era a única alteração que ele tinha. Era ictéria. Era icterícia que foi evidenciada pelos olhos. Foi pelos olhos. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei com icterícia, certo?
náusea, vômito, febre, fraqueza. Meu Deus, o cara tá ictérico. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, é leptospirose, só pode, mas não tem mialgia, não teve exposição. E aí a cabeça da gente dá um nó, né? Não dá um nó? Vamos lá organizar esse nó. Vamos lá organizar esse nó. Então, resumindo, era um cara que tinha náuseas há 4 dias, vômitos, tava com febre meio fraco assim, tinha dor em hipocôndrio direito e tava com a urina de cor forte e fezes clara. Até aí assim, veja, fezes clara não é fezes branca, né? Não é acolia fecal. Ele disse que tá com a fezes clara. Aí entra o viés, né? Enfim, vamos lá. Partindo para a próxima. O que foi que aconteceu? Quando você pegar um paciente... Ei, presta atenção, olha pra mim. Olha pra mim, cadê? Ó. Quem assistir a aula de icterícia vai lembrar o seguinte. Mandamento do PL. Ei, deixa eu ver quem é que tá aqui. Tríade de Charcot. Olha, já tá aparecendo as coisas aí. Vamos lá. Galera, mandamento do PL. Mandamento do PL. Pra você não esquecer mais, certo? Mandamento do PL. Sempre que você tiver um paciente com icterícia, você precisa ver se ele tem algum sinal de hepatopatia crônica. Isso eu falei na aula de icterícia. Eu acho que eu falei na aula de ascite também e estou repetindo nessa aula. Sempre que você pegar um paciente com ascite ou ictérico, você precisa, lógico que ascite já é um sinal de hepatopatia crônica, mas assim, você precisa buscar ativamente examinar o paciente na intenção de tentar achar algum sinal de hepatopatia crônica, certo? Beleza? Tranquilo, esse é o mandamento do PL. Sempre que você tiver uma icterícia, busque sinais de hepatopatia crônica. É nesse sentido que eu coloquei o quê? Preste atenção, olhe para o slide. É nesse sentido que eu coloquei isso aqui, ó. Os 9 sinais de hepatopatia crônica. Os 9 sinais de doença hepática crônica são eles. Olha para mim e olha para o slide. Ascite, certo? É um sinal. O paciente não tinha ascite. Telangiectasias, que são aquelas aranhas vasculares, ele não tinha. Aquela cabeça de medusa, eu vou mostrar a foto, tá, turma? Já já. Que a circulação colateral não tinha. Eritema palmar não tinha. Atrofia testicular não pedi pra ver. Lá ele, viu? Lá ele. O cara chegar no médico. Ei, doutor, tô nauseado. Aí o doutor dizer, tá certo, baixa aí que eu quero ver um negócio aí. O paciente vai dizer, oxe, doutor, lá ele, viu? Mas atrofia testicular é um sinal, tenho que dizer pra vocês. Lógico, turma, que a gente tem que ter bom senso. Assim, eu não vou pedir, o cara, veja, o cara tá com náusea e vômito. Eu não vou pedir pro cara abaixar as calças pra eu olhar o tamanho do negócio dele. Me ajude o PL, né? Mas eu, como educador, tenho a função de te dizer quais são os sinais. Mas o bom senso, ele também tem que estar presente, não é assim? Não é assim? Beleza? Ginecomastia, tá? É um sinal. Não tinha. Nem edema de membro inferior, baqueteamento digital e flapping. O cara não tinha nada, velho. O paciente tinha 35 anos, era isso. Não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica. Ou seja, as minhas hipóteses em relação à hepatopatia crônica já foi pro ar, certo? Beleza, tranquilo. Lembre-se do mandamento do PL. Sempre que você tiver icterícia, pense, busque ativamente os 9 sinais de doença hepática crônica. Beleza, tranquilo. PL, beleza. No exame físico que eu busquei, Camila Ketlin, lá ele, exatamente. Tem umas coisas, galera, que a gente não faz na prática, tá certo? Por exemplo, esses dias, acho que, na verdade, alguns meses atrás, eu diagnostiquei uma isquemia mesentérica. Aí um estudante, não, minto, um médico que estava de plantão comigo, disse assim, depois, né, do caso, disse assim, PL, porra, era pra... tem aquela diferença da temperatura retal e axilar, que se for uma diferença muito grande, sugere isquemia mesentérica. Aí eu disse, bicho, eu vou ser sincero. Eu não vou chegar no cara e dizer assim, fulano, vira de lá daí que eu quero ver a temperatura. Lá ele, viu? Ele vai dizer, doutor, tem que ser por aí mesmo. Então, é desconfortável, né, turma? Aí, veja, eu sei que isso tá presente, eu sei que isso acontece. Mas em certas situações, assim, não cabe fazer, entendeu? Você não tem um benefício, assim, digamos, naquele momento com aquilo. A não ser que exista uma escassez de recurso. Uma escassez, você não tem exame nenhum e tal. É aquele último recurso que você tem é fazer isso. Mas é muito desconfortável, entendeu? Fazer temperatura... Tem aquele sinal de Lenander, né? Da apendicite também. O cara... Temperatura retal. Velho, ninguém vai medir isso. Me ajude. Se fosse você... Ei, Braz. Se você chegasse no médico dizendo que tá com febre, náusea, e ele dissesse assim, deixa eu ver a temperatura lá atrás, você ia gostar, Braz? Ninguém ia gostar, né? Porque é um negócio muito invasivo, né?
Então, assim, essa parte fica pra semiologia, tá certo? Rapaz, porque logo eu... Que é isso, Braz? Você é um cara querido. Viu, turma? Então, assim, essa parte da atrofia testicular, se o paciente tiver, beleza. Se não, deixa pra lá isso aí, beleza? A ginecomastia já é mais fácil. Aí eu vou mostrar um paciente meu aqui agora, ó. Presta atenção. Olha para o slide. Olha para o slide. A ginecomastia já é mais fácil. Esse paciente foi um paciente meu com ascite, que a gente fez uma paracentese. Olha como ele tinha a ginecomastia aí, ó. Né? Isso aí já é mais fácil de ver do que a atrofia testicular, né? Que você consegue ver essa ginecomastia sem pedir pro paciente mostrar uma parte do corpo muito invasiva, tudo isso, né? Tranquilo? Então, ginecomastia é um sinal de hepatopatia, né? Então, você tá buscando esses sinais, o paciente não tinha nenhum. Não tinha eritema palmar, não tinha a cabeça de medusa, né? Não tinha ascite. Esse foi outro paciente que a gente fez também paracentese durante a preceptoria. Ele tinha também ginecomastia, turma, né? Ele tinha ginecomastia, tá? Bem emagrecido. Então não tinha nada disso, né? Beleza. E aí, o paciente realmente não tinha nada, beleza. Próxima etapa. Aí, pô, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer na minha tempestade de ideias, assim. Eu coloco tudo que o cara tem e vou ligando os pontos. Aí vamos lá, eu comecei a ligar. Pô, o cara tem colúria, acolia e icterícia. Isso aqui é síndrome colestática. Beleza. Ele tem algum... Na minha cabeça já veio assim, ó. Ele tem algum problema. Ou é fígado, ou é via biliar. Negócio com bilirrubina ele tem. Alguma coisa com bilirrubina ele tem. Que a gente vai descobrir, beleza. Mas aí o Braz já falou, né? O Braz já disse, o Braz já identificou a febre, dor em hipocondro direito e icterícia. Oxe, tríade de Charcot, né assim? Oxe, é colangite. Eu também pensei nisso, ó. Aí ele ainda tinha por cima febre, náusea, vômito e fraqueza, toxemia. Isso aqui pode ser tudo, inclusive nada, né? Mas é um sinal de alarme. E aqui tem mais coisas. As hipóteses, turma, são infinitas, tá certo? Porque aqui ele pode ter uma obstrução biliar com essa icterícia, né? Com esses vômitos em dor em hipocondro direito. Por que não? Pancreatite. Pode ser uma pancreatite também. Pode. Não é assim? Tem febre também, tem muita dor. Pode ser só uma arbovirose que agudizou se não tivesse a colúria e a acolia. Se tiver só icterícia, isso aqui poderia ser uma arbovirose que começou a fazer uma hepatite por conta disso, né? Pode ser uma apendicite e que a dor esteja migrando, que já migre a dor. Pode também. Pele, pode ser mais coisa? Pode. Veja. Ele tem alteração urinária, febre, dor em hipocôndrio. Pele, será que essa dor em hipocôndrio não é, na verdade, dor em flanco? Isso aí é um cálculo renal infectado, porque tá com febre? Pode ser também. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que eu falo pra todos os meus alunos da prática. Existe o que é possível e existe o que é provável. Certo? É possível que seja só um cálculo? Renal? É provável? Não. O que é provável, meu amigo? Ou alguma coisa no fígado ou na vesícula biliar. Na bilirrubina, por aí. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se você concorda comigo, digite concordo. Só isso. Você concorda que da infinidade de hipóteses que o cara tem, você sabe, você tem uma ideia de que principalmente o problema dele é ali, fígado e vesícula biliar, não é assim? Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Concorda, né? Ó, o pessoal concordando aí, ó. Vamos lá, beleza. Vai dizer, PL, olha pra mim. Vou tomar um gole d'água aqui, ó. Vai dizer, PL, eu concordo. Eu concordo contigo. Beleza. Você concordando comigo, próxima etapa que a gente vai ter é o quê? Essa pergunta, que já é uma pergunta meio que retórica. Precisa de exame de laboratório de imagem? Não tenha dúvida de que precisa, não é assim? Claro que precisa. Precisa de laboratório de imagem. Mas aqui a gente não vai focar em imagem. Aqui a gente vai focar primeiro em laboratório. Tranquilo? Tranquilo. Então vocês já sabem que precisa de laboratório, tá? Beleza? PL. E olha pra mim. Ó, vamos lá. PL, qual laboratório eu preciso? Vamos lá. Laboratório básico inicial. Um hemograma. Uma função renal, né? Assim, com sumário de urina. PL, por quê? Função renal. Função renal é muito associada com disfunção hepática. Disfunção renal é muito associada com disfunção hepática. Sumário de urina porque tem alteração urinária, né? Ele falou lá. Ionograma, né? Porque ele tá com fraqueza, vômito, etc. Febre. Sempre que pedir ionograma em paciente um pouquinho mais grave, já pede cálcio, magnésio e fósforo junto. Lembrar que ionograma não engloba cálcio, fósforo e magnésio. Ionograma só engloba sódio,
cloro, potássio e bicarbonato, né, que é reserva alcalina. Enzimas de lesão hepática, TGO e TGP. PCR para dar uma olhadinha em alguma inflamação, acompanhar a curva, etc. Bilirrubina total e frações. Albumina e coagulograma, que é a função hepática. Fosfatase alcalina e gama GT, que são as canaliculares. Enzimas, exatamente são enzimas de vesícula ali, de vias biliares. Glicemia, para a gente dar uma olhadinha também, né? É sempre importante. Alguns pacientes um pouco mais crônicos têm alteração de glicemia. Não muito agudo, não. Amilase lipase, porque tem dor abdominal alta e tem muito vômito, né? Pode ser uma pancreatite também, por que não, né? Tem icterícia, pode ser uma coledocolitíase, quem sabe, né? E um gás, pra gente ver um lactato, né? Não é assim? É. Beleza? Tranquilo? Ok? E aí a gente pede todos esses exames. Mas não adianta saber pedir e não saber interpretar, não é assim? Beleza? Vamos pedir tudo isso. A gente tá fazendo a trilha. Eu tô fazendo a trilha com vocês que eu fiz com o paciente, viu? Eu tô fazendo com vocês a trilha que eu fiz com o paciente, velho. Pedi esses exames aí, que estão na sua tela. Lá vem o resultado. Se você quer ver o resultado, digite resultado. Se você quer ver o resultado do exame do paciente, digite resultado no chat. Vai lá, filho. Tá eu, tá você, tá a gente junto aqui. Participe, vá. É importante para você. Você tem que prestar atenção em mim, que agora é o ponto-chave da aula. Digite resultado, vá. Você vai digitar resultado e já vai olhar para mim, que eu já vou falar de uma coisa extremamente importante. Vamos lá. Vai lá. Galera que tá aí, ó. Presta atenção. Grande Antônio Neto. Tudo certo? Você tá sumido, filho. O Tom Galego. Beleza? Turma, voltemos para o slide. PL, tô pedindo exame. E agora? Eu quero que você preste atenção em mim. Ó, existem dois padrões de alteração de enzimas hepáticas, certo? Existe o padrão colestásico, padrão de colestase, e o padrão hepatocelular, certo? Tranquilo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, turma. Viu, turma? Ó, existe o padrão hepatocelular e o padrão de colestase. Tinha outro slide aqui, enfim, depois eu coloco na próxima aula. Aí é o seguinte, o padrão hepatocelular é um padrão em que você tem mais lesão hepática do que alterações canaliculares. Ou seja, TGO, que é ST, e TGP, que é LT, altas, ambas altas, tá? Ok? E a relação também muito alta. E quando é um padrão colestásico, você tem muito mais alterações de canaliculares do que alterações de TGO e TGP, beleza? Então, vou repetir, quando você tem algumas alterações da parte hepática, de exames laboratoriais, você tem enzimas de lesão hepática de duas formas. Ou você tem uma enzima muito alta, com canaliculares pouco elevadas, e aí é mais um padrão hepatocelular, e aí são diagnósticos mais hepáticos do que biliares. Ou você tem padrões colestásicos, que são padrões com TGO e TGP não tão altos, ou seja, não tem tanta necrose, né, hepática, mas tem canaliculares muito aumentadas. E aí você tem problemas predominantemente de via biliar. Tranquilo? Ok? Você precisa saber desse padrão, porque aí você vai direcionar melhor o seu diagnóstico, o seu raciocínio clínico. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos para os exames. Tá aqui o meu nome. Pedro Luan Gomes Lustosa. Solicitei dia 21/7 às 13h32. Esse final de semana. Então, veja que... Olha para mim. Veja que tudo que eu falo e trago para vocês são coisas que eu vivo, que eu faço, que eu manejo. Eu conduzo, atendo, dou diagnóstico, vou e mostro. Porque eu sei que esse caminho que eu passei, que eu passo, é o mesmo caminho que vocês também vão passar. É muito fácil para mim eu chegar no internet, pegar um caso clínico já pronto, montado, chega aqui, dou aula e tal. Olha só, pessoal, esse caso raro de tal coisa que eu vejo muita gente fazendo por aí que eu não concordo. Sabe o que eu concordo? Em você saber muito bem o feijão com arroz. Que é isso aqui, ó. É o que aparece na sua porta. Que foi o que apareceu na minha. E se aparecer amanhã na sua, você vai saber o que fazer. Então, vai lá. Dia 21/7, viu? Esse final de semana.
Solicitei as bilirrubinas, o cara tava meio amarelo. E aí eu confirmei, né? Bilirrubina total aumentada, às custas principalmente de bilirrubina direta. Direta, beleza. Tranquilo. PL, quais são as causas de aumento de bilirrubina direta e indireta? Aí eu vou te convidar a assistir a aula de icterícia. Porque aí a gente foca muito nisso, certo? Aqui não é momento para isso, certo? Tranquilo. Aí eu vou perguntar para vocês que estão no chat. Paciente tem alteração de função hepática com essa bilirrubina, sim ou não? Paciente tem alteração de função hepática com essa bilirrubina, sim ou não? Fala no chat aí se você acha que ele tem alteração de função hepática com essa bilirrubina. O que é que vocês acham? Fala sim ou não? Deixa eu ver aí no chat se alguém já falou. Bora lá, Tadeu, Braz, Rodrigues, Emily. Tem sim, né? Provavelmente sim. Beleza. Faltou o quê? Albumina. Faltou coagulograma, né assim? Tudo estava normal, certo? Nesse paciente. Mas sempre for pedir função hepática, bilirrubina total, albumina, coagulograma. No mínimo isso. A amônia a gente não dosa. Mas esse cara também não estava encefalopatia, tá certo? Não tinha encefalopatia. Tranquilo. Vamos para a próxima. Aí, ei, presta atenção. Presta atenção. Olha o que me surpreendeu, viu? Olha isso. Estou eu tranquilamente. Peraí, viu, turma? Aqui deu uma travadinha aqui no PC. 2, pronto. Estou eu tranquilamente passeando pelos exames do paciente. Quando vem esse lindo TGO. Lindo para não dizer outra palavra. Tá aqui, ó. Pedro Luan Gomes Lustosa, foi o solicitante, né? 21/7 às 15 horas. Olha o TGO do cidadão. 1874. Meu amigo. É um TGO generoso, viu? TGO generoso. Aí eu disse, rapaz, que pipoco, viu? Que pipoco. Não é qualquer aumento não, viu? Que o limite superior da normalidade, se não me engano, era 60 nesse laboratório. Então, assim, o cara tava pelo menos 30 vezes aí aumentado, né? 30 vezes. Aí, como se não bastasse um TGO desse tamanho, veio um abençoado de um TGP. Tá aqui meu nome, ó. Médico solicitante, Pedro Luan Gomes Lustosa. 21/7, 15 horas. 2.722. Meu amigo. Pensa numa hepatitezinha. Daquelas pesada, meu amigo. Pesada. Justifica a dor hipocôndrio direito. Justifica a náusea. Justifica a febre. Justifica o vômito. Justifica a icterícia. Não é assim? Aí eu pergunto. Esse padrão aqui. Ele é mais hepatocelular ou ele é mais colestásico? Com essas bilirrubinas e com o TGO e TGP. Ele é mais hepatocelular ou ele é mais colestásico? Fala aí no chat, que eu quero ver o que é que você vai falar. Você acha que ele é mais hepatocelular ou você acha que ele é mais colestásico? Ou seja, ele é mais hepatocelular, né? Emilia já falou, Antônio, Braz. Ele tem um dano muito maior, ele tem uma necrose muito grande da parte hepática às custas de praticamente nenhuma alteração em fosfatase alcalina e gama-GT, né? Então, é realmente um padrão hepatocelular. Aí tudo bem, só que aí veja, aí é onde vem a capacidade de diagnóstico diferencial do médico. Porque é o seguinte, tu imagina que o cara veio com TGO e TGP aumentado desse jeito. Pô, é muita coisa que pode aumentar em TGO e TGP. Não é não? Muita coisa, velho. Se vocês forem dar uma olhada na bibliografia, é muita coisa. Mas o PL ajuda, né? Assim, você sabe que o PL ajuda. Então, como o PL ajuda, aqui eu vou te ajudar. Vamos embora. Então, padrão hepatocelular. Na hora, você já tem que lembrar disso aqui, ó. Causas de elevação de transaminases, meu amigo. Aqui é onde tá o suprassumo. Lá vai nós. Primeiro, hepatites virais é o que mais eleva transaminase em grande título, tá certo? Mas aí tem outras coisas. Etilismo pode elevar. Ei, hepatites virais entra não só aquelas hepatites A, B, C, D, E, entra também aquelas outras hepatites, por exemplo, uma dengue, aquela dengue que às vezes dá uma icteríciazinha, dá uma hepatitezinha no cara, entra aqui também, viu? Entra também. Lembre-se que na dengue é comum aumentar até 4 a 5 vezes TGO e TGP, tá certo? Assim, comum não, é normal, é esperado. Esteatose não alcoólica
hepatite autoimune, hepatite isquêmica, ou seja, o cara tá em choque por algum motivo e tá necrosando parte do fígado, hemocromatose, que é a deposição de ferro, e obstrução biliar são algumas causas, certo? Tudo bem. Nesse paciente, ele não tinha estigma de esteatose, poderia ser uma doença autoimune, mas não tinha estigma de isquemia, nem de hemocromatose, nem de obstrução biliar, porque a bilirrubina dele não estava tão alta, entende? Quando é obstrução biliar, a bilirrubina sobe muito. Não tinha etilismo, aí pode ser hepatite viral e pode ser hepatite autoimune, beleza. Só que a lista não acaba aí não, meu amigo. Pode ser metástase hepática, e aí, será se é metástase hepática? Não, cara, jovem, 35 anos, enfim, não é metástase hepática. Exercício físico intenso, não. Medicações pode ser uma, já já a gente vai falar das medicações. Hemólise pode ser uma, tá? Mas eu não considerei para ele, porque ele tinha tudo normalzinho, os marcadores de hemólise, que é bilirrubina, DHL, né? E aptoglobina. Rabidobiólise, então é sempre bom também, se você tiver na casa, pedir CPK. CPK pode dar também disfunção hepática, não só renal. Macro, TGO, e aí que isso aí é alteração laboratorial, né? Quem estuda um pouquinho mais laboratório sabe que isso aí acontece às vezes, principalmente nas máquinas mais antigas. Síndrome HELP da gestação, era um sexo masculino, então não tinha gestação. Esteatose da gestação também. E outras doenças, né, que são doenças um pouco menos comuns, né? Wilson, Budd-Chiari, enfim. Mas pode ter causa tiroidiana, tudo isso. Então veja, turma. PL, então naquele exame... Ei, presta atenção. Naqueles exames de laboratório, eu poderia ter incluído TSH e T4 livre? Claro. Claro que sim. PL, naqueles exames de laboratório, eu poderia ter incluído CPK? Poderia ter incluído CPK. Poderia também. CPK e TSH e T4 livre, certo? Então, é isso. Veja, no final das contas, nessa etapa, diagnosticada a hepatite do cara, lesão hepatocelular, eu fiquei primariamente com alguma medicação que ele ingeriu. Eu não tinha perguntado a ele, mas eu achei alguma medicação por conta do padrão de elevação. Ou, deixa eu anotar aqui, peraí. Ou hepatite viral ou hepatite autoimune. Vou ser sincero, assim, nesse início eu fiquei com essas três hipóteses, certo? Hepatite viral, hepatite autoimune ou alguma medicação que o cara ingeriu, velho. Porque não justificava um aumento tão forte de necrose hepática assim, com um cara tão bem e de uma maneira tão rápida. Meu irmão, etilismo, isso aí não existe o cara aumentar uma enzima desse jeito assim não, em 4, 5 dias não, pô. Entendeu? Foi algum insulto assim muito agressivo mesmo. Então, eu achei que foi isso. Obstrução biliar não, então assim, eu fiquei com essas três hipóteses. E aí, medicações. Aí tá mais outro suprassumo da aula, meu amigo. Outro suprassumo da aula. Ei, se você quer ver as medicações, digite assim, MED, M-E-D, no chat. Se você quer ver as medicações, digite assim, M-E-D, MED, no chat. Vá. Medicações. Aí você tem que lembrar de mais coisa. Vamos lá. Você precisa lembrar também do seguinte. Existem algumas medicações que causam elevação de transaminase também. Existem algumas medicações que podem causar hepatite. E aí você precisa saber. Vamos lá. Paracetamol causa hepatite. Inclusive a enfermeira que trabalha, uma das enfermeiras que trabalha comigo já teve uma hepatite por paracetamol. Estatina pode causar hepatite. Veja que situação, né? E muita gente hoje em dia toma estatina, não é assim? Allopurinol, exame para baixar o ácido úrico aí. Anti-inflamatórios não esteroidais, antirretrovirais e antifúngicos azóis podem causar hepatite. Fluconazol, cetoconazol, esses azóis aí, certo? Ok. PL tem mais? Se tem mais, me ajuda. Ó aí, ó. Tudo isso aqui é antibiótico. Olha o tanto de antibiótico que pode causar hepatite. E isso aqui é questão de prova. Paciente está evoluindo, está em tratamento de hepatite tal, com enzimas tais e tais, ambulatoriais tal, evolui com tal infecção. Quais das medicações não podem ser utilizadas? Aí bota uma dessas aí, ó. Meu amigo, questão de prova top, meu amigo. Top. Antibióticos que não podem ser utilizados em pacientes que estão em hepatite, que estão com hepatite.
medicações que podem causar hepatite. Aqui, ó. Isoniazida, macrolídeos, nitrofurantoína, amoxicilina, ciprofloxacino, doxiciclina, dapsona e sulfas. Então esses são os antibióticos que podem causar hepatite, certo? Medicações, mais especificamente antibióticos que podem causar hepatite. E eu colocaria fácil isso aqui na prova, velho. Sério mesmo. Quais das medicações abaixo pode causar hepatite e tal, não sei o que. Aí botava uma amoxicilina dessa inocente lá no meio, ó. Aí o cara nunca... ninguém nunca marca amoxicilina, né não? Nem azitromicina, porque a turma acha que não serve pra nada. Mas isso aqui é uma boa questão de prova, viu? Beleza. Outras medicações que podem causar hepatite. Vamos lá. Clorpromazina. Pode causar, que é um antipsicótico, né? Fenitoína. Ácido valproico, são anticonvulsivantes. Antidepressivos tricíclicos. Excesso de vitamina A. Metotrexato, que é aquela medicação que o pessoal usa para artrite reumatoide, enfim, outras coisas. Vamos lá. PL tem mais. Me ajuda. Aí, ó. Antiarrítmico. Amiodarona, diltiazem, metildopa podem causar aí hepatite, assim como uso de estrógenos e tamoxifeno. Meu amigo, é medicação que só apinóia, viu? Vou repetir. Vamos lá. Disparado, qual que mais lasca o paciente? Paracetamol, certo? Mas estatina também causa às vezes. Assim como haloperidol, que é uma medicação para ácido úrico, anti-inflamatório não esteroidais, antirretrovirais e antifúngicos azóis. Fluconazol, cetoconazol, miconazol, aqueles azóis lá. Antibióticos que podem causar hepatite, né? Das medicações que podem causar, esses são os antibióticos. Isoniazida, macrolídeos, que são azitro, claritro, eritro, micina, nitrofurantoína, amoxicilina, ciprofloxacino, doxiciclina, dapsona e sulfas, como o Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetropin. PL tem mais medicação que pode causar hepatite? Tem. Clorpromazina, fenitoína, ácido valproico, antidepressivo tricíclico, excesso de vitamina A, metotrexato. Tudo isso pode causar, preste atenção! Amiodarona, diltiazem, metildopa, tamoxifeno e estrógeno, velho. Veja que isso daqui, você saber disso daqui, ou pelo menos de alguma dessas, é o suprassumo, porque é o detalhe que vai pegar aquele paciente e vai dizer, rapaz, ele tá usando tal medicação. Às vezes na cabeça do paciente não é nem importante a medicação. Porque é uma amiodarona que ele usa todo dia, mas tá usando uma dose mais alta. É um metildopa que a paciente tá usando, mas tá usando uma dose mais alta. Entendeu? São detalhes ali que você consegue identificar. E aí, você identificando isso, você vai ficar sendo reconhecido como um bom médico pela equipe, pelos pacientes, pelo seu chefe, por todo mundo. Então, vale muito a pena saber essas medicações que podem causar hepatite, para a prova e para a vida. Assim como vale muito a pena saber essas causas de elevação de transaminases. Beleza? Tranquilo, turma. Galera, essa parte das causas de elevação de transaminases e das medicações que podem causar hepatite, todo mundo deu para entender certinho? Se entendeu, digite assim, entendi, PL. Vá, digite no chat aí, entendi. Digite no chat aí, entendi, PL. Alan Santos perguntou, professor, pode falar sobre a relação TGO-TGP? Alan, na próxima aula eu vou falar sobre essa relação. Vou colocar um quadro, certo? Aí tem as possíveis causas em relação à elevação dessas enzimas. Relações até 4 vezes, de 5 a 20 vezes, maior que 20 vezes, entendeu? Vou falar disso aí. Próxima aula você está intimado a vir. E sobre a interpretação da fosfatase alcalina com TGO, também vou falar disso. Quando penso em mais diagnóstico e outro, vou falar também. Certo? Hoje é mais em relação às causas de elevação, TGO e TGP, transaminases. Hoje é mais em relação às medicações que podem causar essas hepatites. E vocês começarem a fazer esses links que a gente fez, né? Ó, icterícia, pessoa icterícia, tem que pensar em estigma de doença hepática crônica, naqueles 9 sinais. Fala sobre esteatose hepática hoje. Não, esteatose hepática não. Esteatose hepática é um assunto, Alan, menos emergencial. Tá certo? É um assunto mais ambulatorial. Hoje é sobre hepatite e insuficiência hepática aguda. Tá? Vou colocar essa aula no YouTube para vocês assistirem. Eu acho que, Alan, você não estava presente no começo. E aí você assiste o comecinho. Tranquilo, vai ser muito importante para você.
Galera, todo mundo entendeu? Vamos para o motivacional reverso do PL do dia. Vamos embora, vamos nessa. Olha para o slide, que aí nós vamos falar sobre o motivacional reverso do PL do dia. Olha só que interessante. Motivacional reverso do PL, meu amigo. Até boleto vence. Então, você também pode vencer. Não é assim? Tá aí você com a sua cara, boyzinho, na praia, charlando lá, de óculos escuros, de chapéu. Esse doguinho é muito engraçado, viu? Mas os boletos tudo vencido, né? Assim, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim. Que no Instagram é uma pose, tá em todo canto, tá no shopping, né? Assim, tá no shopping, aí quando vê é liso. Os boletos tudo vencido. Então acredite, se o boleto vence, você também pode vencer, meu amigo. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi um prazer imenso compartilhar esse momento. Esses 45 minutos de aula com vocês, revisando esses conteúdos. Próxima semana a gente vai falar de bastante coisa também. E aí a gente complementa essa aula. Essa aula ela foi programada para mais ou menos 1h30. E aí eu resolvi quebrar em 2 tempos de 45, feito partida de futebol, né assim? Por quê? 1h30 ninguém merece, né? 1h30 é sofrido, meu amigo. Eu já dei aula de 1h30, 1h40, meu amigo, é pra torar. No final da aula tá todo mundo cansado, nem o professor aguenta mais. Então a gente divide em 2 de 45 e fica mais tranquilo. Beleza? Turma, deu pra entender certinho? Sim ou não? Professor, eu tenho uma dúvida. Alan disse, paciente que chega ao PS com síndrome colestática, deve internar? Então, deve internar sim. Todo paciente, Alan, com síndrome colestática tem que internar. Que seria icterícia, colúria e acolia. Por que aqui você deve internar? Pelo menos para fazer exames, descobrir a causa disso, porque isso pode agudizar muito rápido. E o cara pode intoxicar, encefalopatar, fazer prurito, tudo isso muito rápido, entendeu? Fazer acidose, tudo isso. Então, tem que internar sim. Valeu, galera. Precisa operar, Camila Kathleen disse. Precisa internar sim, descobrir causa, tudo isso, Kathleen. Perfeito. Então, beleza? Tamo junto sempre, turma. Eu vou botar essa aula no YouTube também, tá certo? E próxima... Ei, deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. Tadeu, grande Tadeu, Rodrigues, Matheus, Luciana Maia, Emily Paiva, grande Carlos Braz, Camila Kathleen, Antônio Vasconcelos, o Mago, Antônio Neto, Andresa e Alan. Próxima semana tem a parte 2. O que é que acontece? É ideal que assista essa parte 1 de novo, antes da parte 2, que a gente vai completar o diagnóstico diferencial, vai completar o tratamento, certo? Vai completar muita coisa, outros exames, tudo isso. Falar dessas relações que o Alan falou aí no chat, TGO, TGP, relações, quando é que um aumenta mais, aumenta menos, como é que faz quando tem fosfatase alcalina e gama GT também aumentada, etc. E a gente vai falar também desse, abrir o leque de diagnóstico diferencial mais ainda, beleza? Um beijo no coração, se cuidem, uma ótima quarta para todos. E tamo junto sempre. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar pro PL lá no Instagram, que a gente vai conversando, ou então no WhatsApp. Beleza, turma? Beijo, tamo junto!